Estamos ao vivo. Professores, bom minicurso. Boa tarde. A gente pode começar? Eu vou só fazer uma introdução dos senhores. Tá bom. Bem-vindo, pessoal. É um prazer recebê-los para mais um minicurso da terceira JAC UNB. Gostaria de dar um bom dia especial aos nossos convidados, Dr. Mauro e Dr. Hernando, que irão palestrar hoje pra gente. É um prazer tê-los conosco. Gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe da terceira JAC UNB, por terem aceitado compartilhar um pouquinho do tempo e da sabedoria de vocês com a gente. Agora, irei apresentá-los brevemente para que os inscritos possam conhecer um pouco mais sobre vocês. Bom, Dr. Hernando Borges Neves Filho, professor efetivo do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento da Universidade Estadual de Londrina e orientador de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento da UEL. Completou o bacharelado em Psicologia e Formação de Psicólogo pela Universidade Federal do Pará. É mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento da UFPA e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo, USP. Realizou doutorado sanduíche na The University of Auckland, Nova Zelândia, e foi bolsista de pós-doutorado 2 vezes, uma no programa de pós-graduação Stricto Sensu em Psicologia, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, PUC Goiás, e outra no programa de pós-graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento, UFPA. É coordenador geral do Grupo de Pesquisa em Criatividade, Inovação, Cognição e Comportamento, CREACOM, e atualmente é pesquisador colaborador do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal, STF. Suas principais linhas de pesquisa são: A. Variáveis definidoras da aceitação e difusão de fake news em uma perspectiva comportamental. B. Origens comportamentais da criatividade e inovação em uma perspectiva comparativa, modelos animais. Desenvolvimento de jogos e aplicação da educação e pesquisa para desenvolvimento de criatividade e o combate à desinformação. D. Interface entre tecnologia e comportamento. E. História de psicologia experimental. E o nosso outro palestrante, Dr. Mauro Silva Júnior, é professor na Universidade de Brasília e orientador no programa de pós-graduação em Ciências do Comportamento, onde coordena o Laboratório de Psicologia Evolucionista, LabPE. Investiga a evolução da cognição social e da sexualidade humana. Aos convidados, sintam-se à vontade para iniciar a fala de vocês. E aos inscritos, espero que vocês aproveitem a palestra e o minicurso. Obrigado. Oi, gente. Boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Que bom. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a organização da JAC pelo convite, agradecer ao Hernando pela proposição aí de compartilhar esse minicurso com ele. E dizer que para mim que é um prazer, né, participar aqui pela primeira vez com vocês. Espero trocar algumas ideias interessantes com vocês sobre o olhar da psicologia evolucionista sobre esses processos políticos, né? Pessoal, pensei assim numa apresentação que fosse um pouco mais ampla, de modo que vocês pudessem compreender a linha de raciocínio que eu queria desenvolver. Então, não vou me aprofundar com muita... Não vou fazer uma análise muito profunda, né? Mas fiquei mais preocupado em estabelecer um cadeamento de um raciocínio para vocês entenderem essa visão de radicalização na visão da psicologia evolucionista. Então, eu vou ser um pouco mais rápido no início para tentar dar uma desacelerada lá no finalzinho. E aí, se vocês tiverem alguma questão, a gente pode conversar sobre isso, obviamente, né? Então, eu sou o Mauro, eu sou professor da UNB, né, como foi apresentado aí pelo nosso colega, e eu trabalho com psicologia evolucionista na UNB. Para falar sobre a radicalização, né, eu acho que eu vou me concentrar um pouco mais na radicalização, eu vou comentar esses pontos principais com vocês, e esse vai ser a minha linha de raciocínio. Então, para começar, eu vou comentar com vocês a perspectiva da etologia para a compreensão do comportamento. Então, a etologia é uma ciência que estuda o comportamento animal e, segundo Tinbergen, que foi um dos fundadores, um dos maiores promotores da etologia,
todo comportamento ele pode ser explicado a partir de 4 níveis de análise. Esses 4 níveis eles correspondem aos mecanismos neurofisiológicos que controlam o comportamento, a origem e a mudança do comportamento ao longo da vida do indivíduo, por que um comportamento evoluiu, ou seja, o quanto ele contribui para a aptidão dos organismos, e a história evolutiva do comportamento em espécies aparentadas. Então, para responder a pergunta por que Maria ajudou Pedro, nós podemos responder com os 4 porquês. Não vai haver um porquê que vai ser mais importante, na verdade. Uma compreensão completa do comportamento ela deve envolver necessariamente essas 4 perguntas. Então, nós vamos entender que por que Maria ajudou Pedro, porque ela percebe que vai encontrar o Pedro mais vezes no futuro, então ela tem acesso a pistas do ambiente que ativam mecanismos que favorecem a cooperação. Ela teve experiências no passado que propiciaram a cooperação. Cooperar traz benefícios para os indivíduos em determinadas situações, e porque cooperar faz parte de uma longa história em que diversas espécies aparentadas cooperam, e a Maria faz parte de uma delas. Então, basicamente, são nos 2 slides, são a tradução dos 4 porquês. A psicologia evolucionista ela é uma herdeira da etologia e ela está fundamentada em 3 pilares. O primeiro é usar teorias da biologia evolutiva para investigar o funcionamento mental da nossa espécie. Então, ela usa teorias da biologia evolutiva com a psicologia cognitiva para formular hipóteses sobre esse funcionamento mental. E aí ela vai se apoiar também na antropologia evolutiva para investigar resolução de problemas que são comuns aos humanos, independente da cultura onde eles vivam. Então, o que basicamente a psicologia evolucionista faz é ampliar a noção de mecanismos que não são apenas mecanismos neurofisiológicos, mas eles passam a ser mecanismos cognitivos. E o funcionamento desses mecanismos ele é hipotetizado, previsto e testado empiricamente em função dessas teorias que buscam descrever a função adaptativa. Ou você investiga a função adaptativa e como é que seria o funcionamento cognitivo para resolver esse tipo de problemas. Então, esses problemas eles têm que aparecer numa certa regularidade ao longo do tempo filogenético para que eles possam selecionar mecanismos que vão agir de maneira apropriada dentro desse contexto de resolução de problemas. Isso porque esses mecanismos, desde a etologia, eles são mecanismos que se apresentam num padrão típico da espécie. Então, se eles foram selecionados, eles correspondem a uma adaptação no sentido biológico. Existem critérios para você identificar o que é uma adaptação, como é que uma adaptação biológica ela é encontrada. E não só esses 5 critérios, né, que apareceram anteriormente, como outras evidências acessórias, elas são necessárias para identificar essas adaptações psicológicas. Então, além daqueles 5 critérios, nós temos evidências genéticas, evidências de caçadores-coletores, estudos transculturais, estudos que avaliam a fertilidade e a fecundidade dos indivíduos e de populações. Então, essas evidências, quanto mais evidências você tem, mais você aumenta a sua certeza de que aquele mecanismo ele é um mecanismo que corresponde a uma adaptação. E, de uma forma desejável, esses mecanismos eles têm que ser testados em culturas diversas, porque, obviamente, se você testa algumas coisas em algumas culturas, você não está testando a universalidade desses mecanismos em ambientes mais amplos. Então, aqui tem 2 exemplos, né? Um exemplo de um mecanismo de detecção de trapaceiros que foi investigado numa sociedade não industrial no Equador, né? Um estudo mais antigo, de 2002, e as pessoas nessa comunidade chiviá, elas apresentaram o mesmo nível de detecção de trapaceiros que os estudantes universitários de Harvard, o que é esperado se você tem mecanismos que são universais. Da mesma forma, a emoção da vergonha, que foi testada também em diversas sociedades, que variaram aí, de acordo com a sua economia, com a religião e com a língua. Então, nem sempre isso é possível por questões, né, operacionais e financeiras, mas é desejável que elas sejam confirmadas transculturalmente também.
E agora, indo mais especificamente para a questão dos conflitos, da radicalização, do aspecto político, basicamente nós enxergamos na psicologia evolucionista que a radicalização, o comportamento político violento, eles emergem a partir de conflitos sociais, de indivíduos ou grupos que possuem interesses distintos. Existe uma área na psicologia, que é a psicologia política, ela tem seus métodos próprios, seus conceitos próprios, e a psicologia evolucionista política, né, ela se apropriou dessa psicologia política para testar essas hipóteses de funções adaptativas e do funcionamento de mecanismos psicológicos evoluídos. E aí o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é dois aspectos, né? O reconhecimento de que os indivíduos, diferentes indivíduos, têm diferentes interesses. E esses interesses, eles entram em conflitos com outras pessoas ou com outros grupos. Uma vez que os indivíduos se tornam mais eficientes em favorecer os seus próprios interesses quando eles estão em grupo, começa a surgir uma corrida armamentista entre grupos diferentes que estão tentando priorizar os seus próprios interesses. Então, por exemplo, se a gente usasse o exemplo de uma votação no Congresso Nacional hoje, né, no Congresso Nacional Brasileiro, a votação que nós enxergamos, né, quando os parlamentares votam, aquilo ali é o resultado de algo que já aconteceu, né, semanas antes, meses antes, de muita negociação, de ceder, de trocas ou negociações que não necessariamente são negociatas, né, mas são negociações que acontecem de forma comum dentro desse contexto político, onde a gente precisa, onde nem sempre a nossa vontade ela vai prevalecer sem que haja determinadas negociações e transações. Então, quando esses grupos eles começam a competir entre si, surge uma coisa fundamental que é o que a gente chama de problema de coordenação, que é quando os grupos eles precisam ser muito coesos e cooperativos, né, dentro de si mesmos, para que eles possam aumentar a capacidade deles de se beneficiar e de se sobrepor aos interesses de um outro grupo ou de outros grupos. Então, talvez o problema de coordenação seja uma questão que é evolutivamente antiga, mas obviamente ela acontece em escalas diferentes, envolvendo uma complexidade de pessoas diferentes, né, e de temas diferentes, mas seja o problema pelo qual nós podemos estar tendo algumas questões indesejáveis, assim, né, como a desinformação, como teorias da conspiração e comportamento político violento nas democracias modernas. Então, assim, como é que a gente faz para resolver esse tipo de problemas, né? Tem um estudo que é muito interessante, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é de que a nossa mente ela é capaz de detectar coalizões de pessoas. Então, existem pistas no ambiente, pode ser a cor da camisa no qual as pessoas estão vestindo, no caso aqui é um problema relacionado aos jogadores de basquete, né? Mas as pessoas podem, digamos assim, dar pistas do pertencimento grupal delas de acordo com aquilo que elas falam. Então, essa fala pode caracterizar o pertencimento a um grupo ou outro. E nós conseguimos seguir de uma forma muito próxima o quanto essas falas, essas pistas do ambiente sinalizam o pertencimento grupal. Isso acontece somente quando as pessoas criam grupos que são coalizões, como, por exemplo, times de basquete, times de futebol. Isso não acontece, por exemplo, quando você categoriza pessoas com base no sexo, com base, sei lá, porque um é irmão mais velho, o outro é irmão mais novo, mas somente quando existe essa categorização social. Essa categorização social ela acontece quando a gente tem, por exemplo, exemplos de times, mas acontece também quando tem questões políticas, né? E aí você tem os símbolos políticos que estão associados à coalizão de grupo. Bem, então se nós temos essa capacidade de identificar pessoas que pertencem a determinados grupos, talvez nós podemos navegar melhor sobre os conflitos sociais quando existem esses diferentes interesses, né? E aqui eu trago, por exemplo, para vocês a capacidade identificada que nós temos de perceber a força física dos indivíduos, de inferir, na verdade, né,
a força física dos indivíduos a partir de pistas da face e do torso, né, da parte superior do corpo, mesmo quando esses indivíduos pertencem a culturas diferentes da nossa. E essa força física medida, né, a partir da parte superior do corpo, ou de um modo geral, ela é chamada de formidabilidade, e ela está associada com algumas questões políticas interessantes, como, por exemplo, a relação entre a formidabilidade e a militância política, o quanto as pessoas estão interessadas em algumas questões de ordem econômica. Então, por exemplo, nessa parte superior do slide, onde tem Argentina, Estados Unidos e Dinamarca, é a relação entre a formidabilidade e a preferência por redistribuição econômica. Os homens mais formidáveis, os fisicamente mais fortes, quando eles são de um nível socioeconômico mais baixo, eles tendem a favorecer mais políticas de redistribuição econômica, são mais a favor. Mas quando eles são formidáveis, mais de um status socioeconômico elevado, eles tendem a ser menos favoráveis à política de redistribuição econômica. Esse dado, né, da relação da formidabilidade com a preferência pela desigualdade também foi testado, né, em outros estudos, né, teve uma replicação com 12 estudos, mas interessantemente a relação entre formidabilidade e política ela é encontrada somente em homens, mais fortemente em homens do que em mulheres. E aí trago para vocês aqui essa questão da preferência pela desigualdade, que ela é muito estudada na psicologia política por meio de uma escala psicométrica chamada orientação para a dominância social, que é traduzida, usada pela abreviação SDO. A SDO ela já foi testada em várias culturas, diversas nacionalidades, diversas línguas, inclusive no Brasil. O uso dela não é uma novidade na psicologia política. E quanto maior a pontuação do indivíduo na dominância social, maior a preferência desse indivíduo por hierarquias, por opressão a grupos subordinados, preferência por desigualdade entre grupos e rejeição à diminuição da desigualdade. Então, esses níveis de SDO, eles estão associados com algumas questões políticas importantes, né? Como preconceito contra grupos minoritários. Quando você testa a SDO transculturalmente, os níveis individuais de SDO, ou seja, dos indivíduos, né, ele está associado com níveis nacionais de democracia, ou seja, quanto maior a SDO, menor os níveis do país de democracia, de empoderamento de gênero, de igualitarismo e maior desigualdade social. Esse aqui é um estudo bem legal que ele manipulou as faces dos indivíduos, tornando as faces dos indivíduos mais masculinas ou menos masculinas, manipulando alguns pontos, né, tornando os rostos mais quadrados, assim, com aquela característica prototípica masculina, né? Manipulou o nível de concordância dos indivíduos com supostos candidatos, como esses dois exemplos que estão sendo demonstrados aí. E de uma maneira geral, o que acontece? As pessoas mais conservadoras, elas tendem a preferir os candidatos, que são essas imagens, que apresentam um rosto mais masculinizado. A SDO, ela prevê positivamente também, né, nesse estudo, a escolha por esses tipos de candidatos. E quando você, experimentalmente, né, manipula pistas de conflito social na sociedade, até os participantes que são mais liberais, eles vão mudar a preferência deles para os estímulos, né, que são mais masculinizados. Então aqui, se existe uma relação entre interesses individuais e as escolhas políticas que os indivíduos fazem, as motivações que as pessoas têm, né, elas interferem em outras dimensões sociopolíticas? Sim. Então, vou trazer aqui talvez o único exemplo, né, da relação entre o compartilhamento de fake news e de notícias reais, usando dados de usuários do Twitter. Então, usuários foram convidados a participar dessa pesquisa
ia responder uma série de outros instrumentos para avaliar três conjuntos, três teorias. Né? A teoria de que as pessoas compartilham fake news porque elas são idosas, elas têm maior idade, porque elas têm um pensamento, um raciocínio mais reflexivo, mais intuitivo, desculpa, do que reflexivo. Isso não significa que elas sejam burras, só que o raciocínio delas funciona de uma forma diferente. A teoria de que as pessoas compartilham fake news porque elas se divertem vendo o circo pegar fogo, elas sentem um prazer, né, de provocar politicamente as pessoas, e a teoria da cognição motivada, segundo a qual as pessoas compartilham fake news, não porque elas acreditam nas fake news, mas porque as fake news retratam negativamente grupos rivais. Então, vou chamar a atenção para vocês para essa coluna do meio, onde é mostrada a relação de fake news ajustada pelo compartilhamento de notícias verdadeiras. E só uma coisa que eu esqueci. Quando esses participantes foram convidados para participar desse estudo, eles cederam o handle do Twitter deles. E isso fez, né, teve um programa que analisou isso, de modo que os pesquisadores tivessem acesso à história passada dos tweets que eles fizeram, compartilhando todo tipo de notícia. Então é por isso que eles conseguiram analisar um compartilhamento de notícias real, verdadeiro, daquilo que as pessoas fizeram no passado, com essas medidas, né, que eu acabei de descrever. E, de um modo geral, embora você encontre algum apoio para a teoria da ignorância, né, e das pessoas que querem ver o circo pegando fogo, houve um maior apoio, né, dessas análises para a teoria da cognição motivada. Ou seja, as pessoas têm uma motivação que está relacionada ao conflito grupal para compartilhar fake news, não necessariamente porque elas acreditam nas fake news. Esse dado sobre o cinismo político, né, ele é interessante, né, e eu vou abordar isso também aqui brevemente. É interessante porque, né, muito da nossa discussão política, seja no campo acadêmico ou fora dele, é de que as pessoas elas compartilham fake news, elas acreditam em teorias da conspiração, porque elas não têm melhores informações para fazer diferente. Então, elas acreditam, né, supõe-se que elas acreditam, e por isso elas compartilham. Ou porque elas não têm uma habilidade, elas não têm um letramento digital. E isso está implícita a noção de que elas são manipuladas, que as pessoas estão sendo manipuladas. Embora haja dados que confirmem isso, né, eu posso conversar também com vocês sobre isso, a postura que a psicologia evolucionista tem adotado é o contrário, né, de que a manipulação, se as pessoas fossem facilmente manipuladas, isso teria um impacto negativo na aptidão delas, que seria contraprodutivo. Então, as pessoas deveriam ter mecanismos para não serem tão facilmente manipuladas. Então, se nós temos, né, esse conjunto de habilidades de detectar quem pertence a determinadas coalizões, que as pessoas têm interesses políticos diversos, né, baseados em características individuais, então isso aumenta a nossa suposição de que as pessoas, na verdade, elas estão brigando competindo, né, por interesses diversos. Então, elas possivelmente podem estar resolvendo aqueles problemas de coordenação que eu comentei anteriormente. E aí eu vou trazer essa noção de atitudes antissistêmicas aqui para a fala também, porque isso entra na questão da desinformação e das teorias da conspiração, né? Porque, assim, a gente pode definir atitudes antissistêmicas genericamente como crenças e atitudes que vão contra o que é social e politicamente estabelecido. A gente tem observado isso, por exemplo, recentemente, nas questões relacionadas à vacina, né? Vacina de Covid, vacina de dengue, entre outras, onde as pessoas rejeitam a vacina não com base em argumentos sólidos sobre o funcionamento ou não delas, mas existe um contexto político por trás. Essas atitudes antissistêmicas,
tem sido operacionalizada, tem sido definida mais especificamente como uma insatisfação com a ordem política e social vigente, acompanhada de uma tentativa de mudança dessa ordem social e a tentativa de ganhar status nesse processo. E ela tem sido investigada, né, bem recentemente, né, isso é uma coisa de uns 4, 5 anos para cá, por meio de uma outra escala, que é a escala de necessidade de caos, que mede as intenções das pessoas, as motivações delas, em desacreditar na sociedade. Elas desacreditam nas instituições sociais, nas instituições políticas, e o meio pelo qual elas acreditam que vão resolver isso é por meio de destruir essas instituições e recomeçar do zero. Mas esses estudos são relativamente recentes, né? O que a gente tem sobre isso? É que isso conversa com aquela teoria disruptiva, onde o cinismo político previu o compartilhamento de fake news. São estudos muito recentes, né, mas a necessidade de caos ela já foi testada em alguns países, a maioria desses países em países de língua inglesa, então Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, desculpa, Austrália, Nova Zelândia. E nesses países, as pessoas que têm um alto índice de necessidade de caos, elas pertencem a uma parcela muito pequena da população. Mas essa parcela muito pequena, ou as pessoas que têm algum nível, mas não um nível muito elevado de necessidade de caos, ela está associada como um preditor da crença e do compartilhamento de fake news. E ela também está associada com preocupações em perder o status social que a pessoa tem e com a percepção de que ela está sendo impedida de ascender socialmente. Esse aqui é um estudo bem interessante, ele tem uns 8 ou 9 estudos dentro desse estudo, né? Mas eu estou trazendo aqui para vocês apenas algumas informações pontuais pela brevidade do tempo. Esse estudo aqui também foi muito legal porque ele foi feito durante a pandemia e após o movimento do Black Lives Matter. E embora a sobrecarga emocional que as pessoas, né, relataram sentir durante a pandemia estivesse associada com a participação política durante a pandemia, isso não se associou nem a favor nem contra o movimento do Black Lives Matter, mas estava associada com maior índice de necessidade de caos, maior autorrelato, né, de ativismo e radicalismo político nesses 4 países. E aí é interessante porque a gente pode pensar assim, talvez seja uma questão de alguns países que estejam vivendo a polarização política, mas não é o caso da Dinamarca. Talvez seja o caso da Hungria, mais recentemente, né, a gente tem acompanhado aí algumas notícias sobre a Hungria, mas não é o caso da Dinamarca, embora seja o caso dos Estados Unidos e do Brasil. Já caminhando para o fim, esse estudo aqui ele também é interessante porque ele foi feito incluindo amostras que não são tradicionalmente investigadas na psicologia como um todo, né, nem na psicologia política, que são pessoas que pertencem ao continente africano. Foi feito um survey institucional que chama Afrobarometer, que investiga aspectos relacionados às crenças, às motivações políticas das pessoas nesses países que estão indicados na imagem, e ele deve ter alcançado mais de 55 mil pessoas. Então, nesse survey, esses pesquisadores solicitaram esses dados que não foram produzidos por eles, né, foram produzidos por agências governamentais, e a partir das perguntas que as pessoas responderam nesse survey, eles criaram uma medida chamada orientação autocrática, onde as pessoas que pontuavam mais nessa orientação autocrática, elas tinham uma preferência por uma sociedade mais rígida hierarquicamente, pelo uso da força, quando necessário, para conter determinadas atividades políticas. Essa orientação autocrática ela foi um preditor, por exemplo, da participação no último ano em movimentos políticos violentos nesses países, mesmo quando estatisticamente essa relação era controlada por variáveis individuais, né, como renda, como nível de escolaridade, e também controlado por variáveis nacionais, como índice de desenvolvimento humano, etc.
Nesse mesmo estudo, o status socioeconômico, taxas de crimes violentos no país e a história de conflitos do país também prediziam estatisticamente a orientação autocrática desses indivíduos. Novamente aqui, né, a orientação para a dominância social previu, né, a participação e o desejo de participar em atos políticos violentos e os scores em radicalização política. Esses resultados também, assim como eu chamei a atenção para o estudo anterior, eles se replicam, embora nem sempre, nem todas as análises, né, mas se replicam em outras democracias, inclusive democracias bem estabelecidas. Então, para finalizar, né, um pouquinho aqui, quais são os pontos importantes que a gente tem? A intenção de participar desses atos políticos, ela tem sido encontrada nesses países que têm uma democracia mais consolidada, inclusive em países que não estão vivendo essa polarização política, como é o caso da Dinamarca. E aí a gente tem que lembrar que, obviamente, a gente está fazendo um recorte muito específico. Alguns estudos são experimentais, outros não são experimentais, são estudos correlacionais, e a gente não pode perder de vista que existe um conjunto de variáveis, tanto do nível individual quanto do nível cultural, que precisam ser consideradas quando nós analisamos a participação das pessoas em movimentos políticos, né, de radicalização. E parte desses estudos, né, eles são medidos de autorrelato, então eles, mesmo quando eles avaliam o comportamento político passado, eles têm essa limitação, então a gente tem que levar isso em consideração. Não são estudos que apontam causalidade, mas apontam relações, né, entre essas variáveis que são analisadas, tanto do ponto de vista individual quanto nacional. Mas, por outro lado, tem se feito esse esforço de fazer coletas em amostras que fogem um pouco dos Estados Unidos, da Europa, né, como esse último estudo que eu demonstrei para vocês. Porém, o nível de viés ainda de publicação de trabalhos norte-americanos é muito grande, né? Na psicologia como um todo, mas na psicologia política tem sido, eu acho que ao invés de diminuir, até aumentou em função da polarização política ter aumentado muito nos Estados Unidos no último ano. Bem, vou encerrar por aqui, né? Essas aqui são algumas das referências da apresentação. Eu espero que não tenha sido tão corrido para vocês, mas eu tentei dar uma visão assim, mais genérica, né? Ao invés de dar uma aprofundada. Então eu deixo meu contato aqui para vocês. E aí, se a gente der um tempinho para trocar ideia, a gente pode conversar mais um pouquinho. Tá bom? Obrigado, pessoal. Então, professor Mário, muito obrigado pela sua contribuição, tá bom? E aí, eu queria saber se o senhor quer que a gente deixe para o final as perguntinhas, as considerações. Melhor, que a gente faz um blocão. Tá bom, então. Então, só liberar aqui a apresentação, já liberou, vou apresentar aqui. Então é isso, pessoal, depois dessa aula do professor Mauro, né, maravilhosa, já aprendi muito aqui, né, sempre aprendi com ele, acho que meu colega de época de pós-graduação, e agora a gente se reencontrou nesse tema de pesquisa, né, mandei um e-mail há uns anos atrás para o Mauro, bora colaborar. Eu estou muito feliz, né, de ser aqui na Jaque UNB que a gente está conseguindo fazer isso, né, sou muito fã da UNB, do trabalho de todo mundo aí, e muito bom estar com o Mauro aqui nesse momento. Então é isso, é mini curso, é rápido, é corrido, né, como o Mauro fez, né, então eu também vou fazer na mesma sequência, na mesma agilidade aqui, que isso é só a ponta do iceberg, né, o começo dessa história toda. O Mauro deu uma excelente introdução aí de toda essa interação evolutiva, né, o que está acontecendo, todo esse mapeamento da psicologia evolucionista, né, sobre essas questões que estão tudo relacionado com o nosso dia a dia da política, né. E aí eu quero fazer uma camada extra aqui de argumentação, que é especificamente como um processo, como reforço, pode abalar democracias e produz a radicalização em uma sociedade polarizada, né? Trazer aqui para casa da análise do comportamento, né? Que a gente sempre cresce junto com a psicologia evolutiva, com a etologia, né? Principalmente aqui no Brasil, né? O UNB é forte nisso, a UFPA, lá a gente também, a USP, né? E vocês vão ver, né? Que eu vou começar aqui com o velho, né? Os 3 níveis de seleção do Skinner, mas eu já dou a dica, tá? Isso aqui é só porta de entrada para modelos evolucionistas. Aquele que o Mauro apresentou da psicologia evolucionista, toda da biologia evolutiva mesmo, está muito além disso daqui. Por isso que é um mini curso. Começando, então, eu começo com o Skinner. O pessoal da ciência contextual também, das outras palestras, né? Isso aqui está evoluindo muito.
Mas o Skinner ainda é aquela coisa didática ali para a gente começar. Mas fiquem cientes disso. 2024, isso aqui é porta de entrada para o pensamento evolutivo mesmo, para as novidades e evoluções da ciência evolutiva. Mas, enfim, eu trouxe isso aqui só para a gente situar do que eu vou falar aqui. Eu quero justamente focar e discutir com você essa questão da radicalização nessa interface entre ontogênese e cultura. É o que está acontecendo ali no meio, né? Eu até gosto de pensar que é uma construção de nicho, né? Já puxando para a biologia evolutiva ali, né? Mas é exatamente o meu argumento principal aqui para vocês, que eu quero passar aqui, complementando o que o Mauro falou e usando muito do que ele falou lá também, é que a gente vive hoje em dia numa camada digital de contexto, né? Que são caixas de condicionamento operante. Que é isso aqui, celular, onde você está me assistindo agora, né? Todas as interações que a gente tem com redes sociais, com o Google, né? A gente tem relações operantes de condicionamento. Essas máquinas, esses programas, essas interfaces que a gente interage, seja fazendo uma busca no Google, vendo a minha TL no Facebook, vendo qual é a trend no Twitter, é um esquema de condicionamento operante, tá? Tem, inclusive, recomendo, assistam os influencers que são da área de design, de interface, design de produtos, e vai ver, eles mostram lá tudo num site, né? É desenhado para controlar teu comportamento, para te pensar comprar ou não comprar, né? Mas isso aqui é só para indicar que eu quero interagir nessa área. E essa ideia, né? A gente, então, está falando de ontogênese cultura nos contextos digitais desse começo do século XXI. Essa internet que a gente tem agora, né? E isso aqui é uma invenção minha, tá? Vou jogar em primeira mão para vocês. Eu estou começando a argumentar isso daqui, né? A gente vive numa sociedade de hipertexto, né? O hipertexto, por definição, que é um termo que veio com a internet, né? É a apresentação de informações escritas organizadas de tal modo que dá ao leitor a possibilidade de escolher diversos caminhos, né? Partindo de sequências associativas, de acordo com seu interesse, em lugar de seguir um encadeamento linear único, né? É uma organização não linear de informações num banco de dados que possibilita o cruzamento de outras informações desse mesmo banco de dados. Já vou adiantar a conclusão da minha fala, que hoje em dia a gente consome informação de uma maneira muito diferente de como a gente consumia não muito tempo atrás. Nossos pais, avós, tataravós e eu antes da internet. Eu estava lá, gente, tá? Eu peguei todas as etapas da internet para estar aqui, né? Antigamente você ia atrás da informação, né? O jornal estava lá, a manchete, você tinha um momento de contato com isso. Hoje ela está toda hora chegando para ti, seja informação ou propaganda, né? Tá nessa coisa que a gente carrega aqui com a gente, nesse nosso cérebro fora do cérebro, né? O cérebro auxiliar. E você está aqui, chega uma notícia, chega uma tele, chega uma notificação, chega uma conversa no WhatsApp, né? Alguém passando uma mensagem num grupo. Então, essa relação é diferente, né? Antigamente era uma coisa mais... Agora eu estou me informando, né? Vou ler uma notícia, ver um jornal nacional. Agora não, toda hora tem informação cruzando, né, a nossa vida. E é essa informação conectada, né, em hipertexto. Lembrem lá da cognição motivada que o professor Mauro falou, que vai aparecer aqui várias vezes, né? Principalmente quando a gente falar em comportamento e análise molar do comportamento, né? Tem consequências imediatas e tem consequências estendidas temporalmente, né? Motivações e tudo mais. E é esse mundo que a gente vive hoje, tá? Busquem no Cielo, né? Falei isso na minha outra palestra, né? Já peguem, abre outra aba aí na playlist da Jaque UNB, que eu dei uma palestra antes, que é a introdução dessa. Isso aqui é um aprofundamento dessa, né? Então, a gente vive nesse momento de polarização, que eu falei lá na primeira um pouco. Busquem no Cielo, as bases de dados. O Brasil vive uma polarização? Sim. Tem um monte de dados que mostra que sim, a gente já vive neste contexto político, macro-político, né? De ter um lado A e um lado B, e os dois se odeiam, não se conversam. O pessoal já argumenta que a gente está até além de uma polarização, já não tem nem conversa, né? Um lado já quer eliminar o outro, cortar a relação, é impossível de dialogar. Aí já é um tipo de polarização extrema, né? Era dos extremos e tudo mais. E o que acontece, então, né, que eu estou argumentando, é que os velhos processos que a gente estudou na caixa de condicionamento operante que o Skinner fez lá para rato, pombo, né, que a gente desenvolveu para outras espécies, hoje, nossas opiniões e formações de opiniões passam por essa grande caixa de condicionamento operante feita para seres humanos, celular, smartphone, principalmente a internet, né? Sendo a internet esses vários programas de software, de CDF, VR e por aí vai. Não sou só eu que estou pensando nisso e falando nisso, na verdade é uma ideia até razoavelmente antiga, né? Aqui eu trouxe alguns recortes, literalmente, né? De um blog, o Behavioral Scientist, do The Atlantic, que é um jornal, né? Do Psychology Today, que é a revista de divulgação científica da APA, American Psychological Association, né? Já tem muita gente dizendo, olha, esse negócio dessas redes sociais, como eles capturam a nossa atenção, o tempo que a gente passa exposto a isso tem semelhanças com uma caixa de esquina. Pensem,
Caixa de Skinner fala de condicionamento operante, de aprendizagem. A gente passa muito tempo na frente da tela justamente nesses esquemas de condicionamento operante, CRF e tudo mais, né? O Google, gente, você põe lá a sua pesquisa e dá o Enter, você tem um resultado imediato. É o rato pressionando a barra e recebendo a água, né? O análogo funcional disso, a contingência que está lá, né? E isso daí é manipulado, né? Muita gente fala isso também aqui na Behavioral and Social Science, da Nature Communications também, né? Social Media is a modern day Skinner Box. Sim, né? O Bjorn vai lá, o autor aqui, vai lá e mostra tudo isso. Só trazendo alguns recortes, mostrando que tem muita gente falando disso. E nesse momento, então, nesse mini curso, queria exercitar isso com vocês, porque eu acho isso muito importante para a formação em psicologia hoje em dia, a gente ter essa noção e conectar essa coisa século XX, de caixa de Skinner eletromecânica, com coisas que estão acontecendo aqui, tá? Tem até documentário do Netflix que conecta as duas coisas, né? Não quer dizer que tem analista do comportamento lá fazendo aqui as coisas maquiavelicamente. Quer dizer que a gente tem uma ciência que deu resultados e eles são aplicados, né? E muito disso aqui, às vezes, os caras nem conhecem a ciência, eles estão só, na verdade, reafirmando os processos que a gente encontrou na ciência. A grande diferença, isso eu falei também lá na primeira palestra, né, é que na ciência a gente tem comitê de ética. Né? Na caixa de Skinner, qualquer experimento passa por comitê de ética. Aqui não, gente. Isso está sendo feito conosco, a gente está vivendo isso, né? Isso é palpável. Então, vou começar aqui uma lista, já vou dar aqui um produto, subproduto dessa Jaque, eu vou escrever um livro sobre isso. Eles me motivaram para isso, fazer um livrinho básico com essas interpretações, né, das contingências que estão vigentes nessas caixas de condicionamento operante. Os aplicativos que a gente usa todo dia no trabalho, nos nossos relacionamentos, né, nas amizades, até para marcar uma ida para o bar ou marcar a apresentação do relatório final, né, na empresa. Tudo passa por esses aplicativos. Então, a nossa caixa de condicionamento número 1, que eu queria falar, é o WhatsApp, né? Que é um enorme contexto de esquema de reforço dependente de resposta. Quer dizer, a consequência de uma resposta é a resposta de outro sujeito, né? Tem bots, tem tudo mais, mas em geral manda uma mensagem, outros sujeitos leem, dão respostas, comentam, dão like, dão alguma coisa, né? Então, você não está interagindo direto com uma máquina, com um algoritmo. Tem pessoas ali. O WhatsApp é o caminho, é o contexto, é o ambiente onde esses comportamentos, essas relações verbais, né, principalmente, mas tem áudio, verbal também, o verbal visual, né, escrito, textual e em áudio também, que é comportamento verbal da mesma maneira, na definição do Skinner, né? E a gente tem a formação de bolhas ideológicas, né? Isso é razoavelmente bem documentado, tem um monte de referência, né? E que lá ocorre o controle social do grupo sobre o próprio grupo, né? A gente começa a conversar com as noções de agência de controle, do Skinner, né? Que é você está no grupo, você recebe determinado conteúdo, se algo acontece lá, você pode ser limado, ganhar um presentinho ali, você sobe na hierarquia, fica querido ou não. Toda aquela questão que a psicologia evolucionista, né, que muita gente já estudou, etologia também, afeto, apego, formação de grupo, né, de identidade, como toda essa dinâmica social específica aqui do ser humano, né, mas também compartilhada com outros primatas, né, algumas parcelas, está rolando no WhatsApp, está rolando nesse ambiente digital, está rolando comportamento verbal mediada por essa plataforma, mediada por um aplicativo que tem um dono, né? Esquisito isso daí, né? É um mundo distópico que a gente vive, né? Mas aí tem várias coisas acontecendo, né? Aqui cabe muito bem a questão da cognição motivada, né? Que o professor Mauro trouxe, né? Tem vários dados que mostram que as pessoas, né? Até aquela hipótese da galera que compartilha para ver o circo pegar fogo, é o troll tradicional da internet, né? Ele simplesmente tá aqui, eu sei que é mentira, mas eu estou compartilhando isso porque no fim eu estou tirando uma graça com aquela galera que eu não gosto, que está alinhada com o mal, né? Você entra em umas várias redes simbólicas ali, então tem um controle molecular. Quando eu falo molecular, pensa em molécula, próximo, né? Imediato ali tem esse molar, estendido temporalmente, né? Esse acúmulo de coisas, né? Como esticado assim no tempo, né? Então você tem contingências ocorrendo aí, entrelaçamentos desse tipo, né? E o WhatsApp é uma câmara de experimentos desse tipo, né? Nossas eleições, por exemplo, né, tem aqui um dado, isso aqui é uma revista muito bem conceituada, um estudo muito bom, né, do pessoal ali do Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo de Campinas, né, que mostram como teve instabilidade política no Brasil ocorrida ou motivada, né, ou pelo menos turbinada ali, né, por mensagens de radicalização que tinham micro-targeting, né, ou seja, eles tinham um micro-alvo. Você criava a comunidade, juntava um monte de gente que pensava parecido, ia limando uns lá com o tempo, e direcionava conteúdo para aquilo, né? Você criava ali um contexto verbal, conceitual, né? Fortíssimo, né? Para fazer identidade, fortalecer vieses, né? Fazer rede simbólica, né? Intraverbais. Pense lá no intraverbal do Skinner, como uma palavra vai puxando a outra, pareamentos repetidos a gente vai construindo, né? Toda essa camada verbal de comportamento, né?
E eles mostram muito bem isso. É um estudo, tem vários já que saíram depois disso aqui, é só a ponta do iceberg, né? E para mais exemplos desse ecossistema, olha, recomendo aqui a coluna do Garrone lá no YouTube, já que a gente já está nesse ambiente digital, ó. O pessoal da Jaque UNB pode até fazer esse corte aqui, ó, para agradecer o trabalho do jornalista do Garrone, né, que faz muitos anos trabalhando, indo lá no WhatsApp, justamente nestes locais onde acontece, que tipo de conteúdo é esse, o que eles compartilham, né, de estruturas, de similaridades, funções, com que redes simbólicas eles estão trabalhando, né? Então, é um trabalho complicado, doloroso, insalubre, né? E você entra em contato direto com teorias da conspiração e, literalmente, ali, manipulação mesmo, tá? Na psicologia evolucionista, a gente pode dizer, qual é a questão, né? Se é manipulação, se é só uma coordenação, mas aqui no micro é manipulação mesmo, são mentiras das mais diversas e feitas daquela forma para capturar a tua atenção, para ser interessante. Fala com uma estética, né? Fala com uma história de reforço, né? E isso é bem interessante, então fica a recomendação para quem quiser exemplos e ver como isso aqui, ele tem um bom material jornalístico aí no YouTube que auxilia a gente aqui no lado da pesquisa, né? A entrar em contato com esse material, organizar, catalogar e por aí vai, né? Então é rápido, né? Aqui, mini curso, cada um deles dava um artigo, dava um curso, dava uma disciplina inteira e teses de doutorado, inclusive. Então estamos aqui com a seleção de mestrado e doutorado aberto na UEL, hein? Quem quiser estudar e me ajudar com isso, pode vir. Então, olha, a caixa de condicionamento operante 2 é o Google. Esse eu falei bastante lá na minha primeira palestra, então aqui eu vou ser bem rápido, né? Mas basicamente tem um artigo do Epstein, né? O Robert Epstein, que eu estudei muito na criatividade, reencontrei aqui também, que está estudando desinformação, um dos últimos alunos do Skinner em Harvard, né? O Epstein. Ele tem um artigo que mostra que o Google é uma máquina de reforço contínuo, né? Tem várias coisas da psicologia linkadas aí como efeito de lista, né? A ordem que você mostra resultados, mas basicamente, né? Esse aqui é o artigo do Epstein, é acesso livre, já pode abrir na outra aba, né? Tá na Behavioral and Social Issues, né? E é basicamente quando você dá um enter no Google com uma busca, é o rato pressionando a barra. Você tem a contiguidade ali, a contingência, imediatamente vem várias respostas, né? E o que a gente sabe da atenção humana em vários estudos da psicologia experimental em geral, né, de efeito de lista, né, que a gente presta atenção primeiro nas primeiras coisas que estão no topo da lista, né, e não nas outras e tudo mais. Então, o Google é organizado, né, para aqueles primeiros resultados já vem em destaque e tudo mais. Só que aí que entra a confusão. Tem um algoritmo que te direciona o que é isso, né? Quando você faz uma pergunta objetiva, quanto é 1 mais 1, não vai ter muita discrepância. Agora, quando entra em questões políticas, né? Quando entra em questões divisivas, quando a gente entra no terreno das conspirações, né? Aí o algoritmo pode virar muita coisa, né? Ele pode, inclusive, direcionar para coisas complicadas. E o que o Epstein mostra é que isso é um sistema, ele tem um estudo aqui de delineamento de grupo, bem legal, que ele faz com várias pessoas e mostra como repetidas exposições daquilo que o Google coloca lá em cima, no topo, é o algoritmo de cada um, e o próprio Google vai mudando esse algoritmo, né? Mas isso influencia comportamento a longo prazo. Ideologias que o cara subscreve, né? Em quem ele vai votar depois, parece que tem microaprendizagens ali, né? Que vão ali moldando e criando molduras relacionais, equivalências, e que vai direcionando o cara para um lado ou para o outro. E você consegue fazer uma história disso. O cara está aqui nesse espectro político, mas olha a história aqui de coisas que o Google foi mostrando para ele. Parece que vai direcionando, ou pelo menos tem uma correlação, né? A gente está com outros métodos aqui para entender isso. Mas é bem complicado, né? Pensar, e o Epstein fala disso, que o Google ele é uma máquina de condicionamento. A gente está lá, clicou, você tem a resposta. Tem uma dúvida? Jogo lá no Google, tem uma resposta. Pá, um conjunto de respostas. E aquilo vai uma caixa de condicionamento operante, formando essas redes de equivalência, né? Corre lá na outra palestra, aí que tem mais detalhe disso, né? Próxima caixa de condicionamento operante, maratona, né? Essa eu gosto muito, foi um grandes insights que eu tive recentemente, esse primeiro parágrafo aqui, né? Eu tenho meus canais favoritos de YouTube, Twitch, streamer, né? Eu acompanho a vida de quem produz conteúdo, assim como quem assiste quem produz conteúdo, né? A maioria de vocês estamos aqui produzindo conteúdo para o YouTube neste momento, né? Científico, de qualidade, né? Mas quem trabalha com produção de conteúdo no YouTube, cara, é um análogo de um rato numa caixa de esquina. O produtor, né, de conteúdo ele é o rato e o YouTube é o experimentador. Ele está registrando o comportamento, se o vídeo dele dá certo, né, quantos likes tem, ou a parte que cada pessoa está vendo mais, né, se viu mais o início, se viu mais o fim, usa essa informação para direcionar o algoritmo. Agora a gente quer vídeo de 10 minutos. Aí todos os produtores vão lá e começam a adaptar a sua forma de produção de conteúdo para ter 10 minutos de vídeo, né? Quando isso mudou no YouTube, pode ver que a maioria dos vídeos tinha um monte de enrolação no final, que era só para bater os 10 minutos, que era o que o algoritmo privilegiava, né? E literalmente, se o cara vive de produção de conteúdo no YouTube, submeter o vídeo, o view e o like é submeter a barra, né? E o dinheiro vem dali, né? Do view e do like, de quanto ele consegue estar sustentando financeiramente o cara. É um rato numa caixa de esquina. E nessa assimetria, né? Tem muita gente que discute essa assimetria das big techs com o usuário.
O usuário não sabe o que acontece, os caras mudam o algoritmo, não avisam. Eles são informados, né, eles tomam essas decisões baseadas nos nossos dados, de usuário e de produtor de conteúdo. Mas o que eles decidem lá, só chega a notícia, e sempre vira, né, essa confusão entre o pessoal que produz conteúdo, eles brigam com o YouTube, vão para outra plataforma, né? São caixas de condicionamento operante, né? E a gente aqui que está na visualização também está passando por outro processo de condicionamento operante, né? E não tão direto, né? Que os algoritmos, né, eles privilegiam clicabilidade, que é a economia da atenção, gente. Quando você clica e o tempo que você passa lá é dinheiro porque é propaganda. Ou você paga, né, a plataforma para não te mostrar propaganda. Enfim, dinheiro circulando, né? Então, esse tipo de desenho do algoritmo vai privilegiar aquela coisa sensacionalista, mentirosa, né? Aquela coisa que captura aquele nosso cérebro e atenção primata, né? Com caos, né? Inclusive, eu adorei a escala de necessidade do caos. Olha, eu não conheci isso, vai me ajudar muito. E só de ter um negócio com esse nome numa área, a gente tem que estudar, né? A escala de necessidade do caos, porque isso eu achei um repertório muito relevante, né? De ser observado das coisas que acontecem aqui. Mas, enfim, os algoritmos meio que privilegiam isso, né? É mais clique, é mais coisa. E, como eu falei, na pesquisa tem comitê de ética. Aqui não. Aqui é dinheiro, aqui é clique, economia da atenção, né? E o do YouTube é muito bem documentado. Tem vários estudos, né, reports e tudo mais, né? Isso aqui é um site de notícia já, né, do New Scientist, de 2019, né? Notícia velha, que tem vários estudos, né, das metodologias mais simples artesanais, que não servem para nada, até estudos bem estruturados que fizeram ao longo do tempo, que mostram que em poucos cliques ali no algoritmo do YouTube, você cai em conteúdo radicalizado, conteúdo extremista, conteúdo que vai contra as instituições, né? Aquela parte final ali que o professor Mauro estava falando, né? Inclusive, o YouTube aqui ia mais que um site que era específico já dessa galera, né? Desse submundo, dessa subcultura, né? Em que o YouTube lá, naturalmente, você vai clicando, só que o algoritmo vai privilegiando o que está na trend, o que está indo, pum, você cai lá. De repente, você está no mundo paralelo, né? Você estava vendo ali um vídeo tranquilo de teoria musical e, bum, apareceu coisa estranha. E num esquema de reforço, né? Você está ali, você está vendo, você está no binge, né? Encadeando um no outro, né? Que é baixo custo de resposta, vários mecanismos operantes ocorrendo aí, né? Vários estudos aqui já estamos do MIT Technology Review, né? Que eles estão comentando o estudo, né? De como as pessoas, né? Que o YouTube é um pipeline, né? Ou seja, um canal, né? Direto para a radicalização de discurso de ódio, né? Extremismos e discursos de ódio, né? Vários estudos nesse sentido de ver para onde, com tantos cliques, você cai num conteúdo desse tipo. Né? Está sendo monitorado e está indo para isso. E a hipótese é isso, porque é um conteúdo que chama atenção, que dá clique, que trenda, né? Que é caótico, né? As necessidades de causa, agora eu vou ficar com essa. Muita coisa para estudar aí, né? A gente tem muitos esses dados introdutórios, então nesses estudos eles mesmos falam, a gente tem um monte de coisa para entender aqui, mas a gente está vendo a superfície da coisa. E tem essa dificuldade, né? O algoritmo é propriedade intelectual. No YouTube não vai entregar assim, ó, toma aqui a nossa tecnologia. Não, a gente tem acesso a pontas, né, como cientistas, a gente tem acesso a tudo. A gente com comitê de ética. Sem comitê de ética, tá tudo lá no Big Data, né? Mais aqui exemplos, né, da UC Davis, na Califórnia, né? Mais também aqui um artigo na Proceeding of National Academic Science, né, dos Estados Unidos, né? Vários mostrando como o YouTube tem direcionado o algoritmo, né, privilegia a exposição de pessoas a conteúdo extremista. No Brasil também, temos aqui de 2020, né? Esse aqui é muito bom, né? Que aqui tem o Instituto Humanitas da Unicino, entrou em contato com o YouTube, e a primeira coisa que o YouTube respondeu foi: o YouTube critica o estudo, né? Não, calma aí, discordamos totalmente da metodologia, né? Uma plataforma se defende, né? E a gente tem visto isso acontecer, né? Para vocês verem como uma coisa tão preponderante, a gente já tem até entrada na Wikipedia. Esse é o meu critério de verdade, gente. Se tem entrada na Wikipedia, porque o negócio é pop, é popular, existe, está por aí. E existe essa ideia de radicalização via algoritmo. Algoritmos te levam para isso. Por isso, o algoritmo é desenhado para capturar clique, capturar atenção, aquilo que chama atenção. E o extremismo, teorias da conspiração, agrada a nossa percepção, a nossa sensibilidade aos reforços. Né? É interessante. Então, como é que a gente resolve isso, né? Inclusive, ó, só para ilustrar isso do YouTube, né? Eu procurei aqui no YouTube esses dias, o YouTube direciona conteúdo extremista, e ó, o primeiro é da Unicinos, que eu cliquei e mostrei aqui para vocês, e o segundo já era o YouTube se defendendo ali, ó, como o YouTube impede a radicalização. Isso só para linkar com aquele estudo do Epstein. Esse algoritmo foi pensado para isso, né? Se você busca YouTube direciona conteúdo extremista, já tem uma defesa do YouTube lá no topo. Lembra que a gente falou que o topo é aquilo que organiza a nossa aprendizagem, que está acontecendo lá? Então, novamente, é uma caixa de condicionamento operante e tem gente fazendo experimento com isso.
Uma aqui na reta final para a gente é o Twitter, né? O Twitter, vivemos isso recentemente, né? É um caso curioso de uma rede que tem poucos usuários, né? No geral da coisa toda, né? Tem muita gente, mas comparativamente não é a rede mais populosa, né? Mais frequentada, mas que é influente em pautar debates, né? Ela é uma agência de controle, né? O Trending Topic é uma agência de controle, está pautando jornalista, está pautando pesquisador, né? Agência de controle no sentido skinneriano, está controlando o comportamento e de algumas maneiras específicas ali, né? É muito esquisito isso, eu sempre achei muito estranho no Twitter que figuras públicas, políticos, fazem anúncios, né, formais lá. Tipo, o presidente fala, fiz a inauguração da obra tal, numa plataforma digital de outro país, né, a comunicação oficial começa aí por lá. Isso me lembra muito Blade Runner e outras ficções científicas do século XX, que megacorporações estavam acima de governo ou oprimiam, né, e impediam os governos de sua livre exercer o poder, né, ou livre exercer sua democracia. E a gente viu isso, né, esta semana, né, ou semana passada, foi esses dias aí, que o dono do Twitter, o X, né, de repente puxou lá um Twitter de um membro ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, e começou uma treta, começou a xingar o cara, começou a espalhar fake news sobre, dizendo que tinha influenciado na eleição. Nada, não existe isso, né? Mas vejam que distópico é isso, e vejam que a gente passou uma semana falando isso na mídia, né? Esse sujeito aqui que fez isso, uma coisa ele sabe, método científico, testar, jogar uma ideia, ver o que acontece, coleta o dado disso e faz outras coisas, faz outras contingências disso, né? Isso daqui, novamente, é uma outra caixa de condicionamento. Muita coisa está acontecendo, mas o que é mais interessante e complicado disso é esse controle fora do Twitter, né? É uma coisa que não é muita gente que usa, eu não circulo nisso aqui há uns 10 anos, nunca mais voltarei, né? Mas a gente está falando disso agora, a notícia foi sobre isso aqui, entrou para os livros de história, vai ter uma discussão jurídica enorme em cima disso, né? De o que é alguém que está criticando o sistema de justiça de um país, porque, gente, o STF some de um dia para a noite, o sistema jurídico entra em causa, acabou o ordenamento jurídico, como funciona, vira um grande vale-tudo. Ele é uma coluna central de um sistema jurídico complexo, né? Então, atacar isso é atacar o poder judiciário. É dizer, olha, a lei desse país aí, não sei, vamos ver, né? Então, aqui umas mentiras. Novamente, isso é Blade Runner, isso é ficção científica do século XX, essas coisas de um cara, um bilionário de qualquer lugar, chega e começa a fazer esse tipo de coisa. E aí que tá, isso influencia comportamento aqui no Brasil, entre nós, entre familiares, entre quem circula com a gente, no regime de condicionamento operante, nessa camada de contexto digital que a gente interage. Loucura, este é o século XXI, né? E tem vários exemplos, já deu vários problemas jurídicos de Facebook e Twitter que manipulam a opinião mesmo, não tem bronca, já encontraram no Brasil, Canadá, China, né? Isso aí já está, quando está no jornal, novamente, já tem vários artigos, muita coisa mostrando isso. E a conclusão, então, já indo para a reta final, para a gente ter um tempinho para perguntas, né? É que a gente vive nessa constante interação entre esquemas de reforço, né? Nessas e diversas outras caixas de condicionamento operante digital, que manipulam, reforçam e punem sistematicamente, né, o que a gente vê, ou nossas opiniões, valores, sentimentos, inclinação política. Tem todo o design de controle de estímulo para prender a tua atenção, tudo é registrado, então a plataforma sabe o que aquele grupo de usuários ali, né, Big Data gosta, não gosta, olha, não olha, né? E vários dados comportamentais nossos são coletados o tempo inteiro para isso, né? A nossa percepção é, então, bombardeada o tempo inteiro por palavras e relações entre eventos e estímulos, né? Pensa na pareamento ao modelo, formação de classe de equivalência, né? Os intraverbais, né? Como uma palavra vai encaixando com a outra, forma moldura, conceito, né? A velha generalização intraclasse, discriminação extraclasse. Já vão procurar no Catânia, no glossário tem tudo isso aí, para quem não conhece, né? E tudo isso, esse é o segredo, é repetido ad nauseam, né? A gente vive, isso é construído, literalmente você constrói uma realidade simbólica, né? Nessas plataformas aí, ou pelo menos está sendo construído. Não estou dizendo que tem a mãozinha de todo mundo lá, alguém que está controlando tudo, porque eu estaria entrando no terreno da conspiração. Mas tem gente, tem esses esforços, tem comportamento, né? Eu estou indo para o caminho, né, de ser tão behaviorista radical que eu digo que a internet é comportamento. Os seres humanos sumirem, se a gente parar de se comportar, isso aqui fica estático, isso aqui morre. Ela é uma nova camada de comportamento, né? Aquela coisa de hipertexto, hipercontexto que eu estou organizando aí. E, né, como eu falei lá, no meio da palestra, uma das grandes conclusões aqui na reta final é que a gente consome informação de uma maneira distinta, né, do passado. Hoje o comportamento de se informar é um complexo esquema de reforço, né? A gente tem o que a gente recebe no WhatsApp, mas é no WhatsApp no grupo do trabalho, o grupo da família, dos meus amigos da faculdade, né? Tem também o que passa na televisão, a mídia, né, corrupta, antiga, né, que pode ser minada justamente por essa mídia alternativa, né? E sendo que não é isso, né? A mídia que eu brinquei de ser corrupta ou não é a mídia que é regulada, né? Se uma TV comete um grande erro de divulgação, ela pode ser responsabilizada, né, judicialmente. Você tem como recorrer.
O WhatsApp não, é terra de ninguém, né? Não temos ainda isso muito bem definido juridicamente, né? Por isso que se fala tanto em regulamentar mídias e esse tipo de coisa, para ter caminhos jurídicos para responsabilizar quem comete crime neste ambiente, né? Como já tem no ambiente fora do digital, né? E é isso que eu estou falando, existem esses ambientes, estão no nosso dia o tempo inteiro, né? Meus livros de cabeceira aí, da polarização para a radicalização, né, como as democracias morrem, os engenheiros, né, do caos, né, esse contexto que a gente tem de livre circulação de ideias, né, paralelas, podem levar a esse subproduto, e a gente vê que esses ambientes em que a gente se informa com isso, meio que te afunilam, te levam para isso, né? Estão levando a gente a ser exposto a isso, né? O que mais a gente tem aqui? Olha, que o principal processo aqui, né, isso eu estou estudando bastante, já pensando em alguns artigos, um livro aí estou organizando, é o reforço, né? Isso tudo são máquinas de reforço. Se fosse punição, a gente não estava aqui. Se fosse punição, essas coisas não interessariam a gente, a diminuir a frequência, né, pela definição do processo. Então, a gente está falando de coisas do reforço. É interessante, te cativa, te faz comportar mais, aumenta a frequência, né? Especificamente, a gente está falando de um reforço diferencial de comportamentos que, de alguma maneira, se alinham a um dos polos da guerra cultural, né? Molar e molecular, pense nisso, também na cognição motivada, né? Eu estou tendo um comportamento aqui, mas isso aqui está me alinhando a essa rede simbólica de reforço estabelecido socialmente, né? Que me alinha ao bem, né? Você tem essa operação motivadora enorme aí, ó, isso aqui é o lado do bem. Tudo que está alinhado com esses outros símbolos aqui, com essa outra comunidade verbal, é um mal. E é um mal terrível, é um mal perigoso, né? Que deve ser exterminado. Polarizou, já era, né? Acabou a conversa. Isso é criado verbalmente, tá? Trabalhei com macaco prego lá na escola de primatas, a gente construía esse tipo de coisa, não com essa complexidade, lógico, mas com essa organização entre os estímulos, esses pareamentos, nessa formação de moldura. E aí que está o problema para a gente, né? Com o macaco, a gente nunca conseguiu fazer equivalência bonitona lá, né? Porque falta equipamento, falta metodologia, a gente ainda não tem a caixa de condicionamento ideal para isso. Então, para ser humano, acho que a gente já chegou. A gente já inventou, é essa, né? E a gente fica nesse constante, né, repetição, pareamento de uma rede de ideias similares, né, que vai criando essa comunidade verbal e assim se radicaliza. A gente tem visto que essa estrutura de comunicação de contexto tem levado e produzido alguns radicalismos novos, né? Se está em maior número ou menor número no mundo, está sendo disputado, já tem uns dados que dizem que aumentou o índice de radicalização, outros que não, né? Mas aí depende de metodologia, um monte de coisa, mas o que interessa é que ele está acontecendo nessa camada. Isso é visível, está acontecendo aqui, então a gente tem que entender esse contexto, né? E aí, né, muita coisa vai acontecendo. Então, tem muito processo comportamental envolvido aí. Eu não vou dizer nenhum deles, fica todos aí, né? Já citei vários, né? Mas porque isso é um mini curso e é isso que eu estou estudando também, né? Fazer essa leitura da literatura internacional para identificar o que está acontecendo aí. Porque eu já dou a dica, na análise dos comportamentos tem pouca coisa sobre radicalização, segmento de cultos, né? Esse tipo de coisa. Na psicologia experimental e cognitiva, principalmente, tem um mundo de coisa. Psicologia social também, né? Então, a gente está nesse momento de ir lá, se apropriar e conhecer essas coisas para levar e encaixar aqui e complementar com a teoria operante, tudo isso que eu estou falando aqui de condicionamento que está acontecendo nessa nossa camada de vida digital, né? E aqui, olha, eu gosto só para, então, quem quer saber o que está acontecendo de processo, vai ler esse artigo aqui, né? Cognitive and Behavioral Radicalization, uma revisão sistemática aí, e isso aqui conecta com o fim da fala do professor Mauro, né? Ele estava falando lá da escala de necessidade do caos, ó. Eu gosto muito dessa definição que eles dão aqui, que olha, que radicalização quer dizer o desenvolvimento de atitudes que dão suporte para o uso de violência em nome de uma causa, né? Então, a radicalização é criar esse contexto, né, estar inserido em criar esse contexto em que violência é normal, tá? Se eu tenho uma causa, eu luto por alguma coisa, se eu acho que Dragon Ball é melhor que Naruto, eu posso sair na porrada com quem gosta de Naruto, né? Acabou a conversa, né? Você está radicalizando. Se eu fico só ali no verbal, temos uma discussão democrática, né, civilizada ainda para esses preceitos aí. Quando você diz, não, eu posso bater, exterminar, oprimir, eliminar aquele outro que não concorda com a minha causa, ou que eu vejo que é um impedimento para a minha causa, estamos falando de radicalização. E essa revisão sistemática mostra que dessas pessoas que estão expostas a essa normalização da violência, menos de 1% é quem vai lá e faz o que acontece. Isso já é dramático, né? Lembra lá, tem os dados finais que o Mauro Júnior estava apontando, né, que são poucos, né, que no final vão lá e cometem, mas acontece. E é isso que a gente está vendo e está sendo fortalecido para essas redes sociais e contexto digital. A gente está expondo um monte de gente a essa normalização, a conteúdo radicalizado. Se menos de 1% dessa pessoal fizer, a gente já está numa situação ruim. E é o que a gente está vivendo, né? Por isso que a gente tem que estudar isso. Então, para encerrar, olha, nada disso é novo, tá? Infelizmente, a gente só está nesse momento turbinado de internet, de um novo contexto, né? Mas basta conferir como o uso de ferramentas de desinformação existem no tempo de guerra desde sempre.
Recomendo, busquem aí no Google, né, tem documentários no YouTube, do Normose, né, uns canais aí, do Manual de Campanha C-45 do Exército Brasileiro. É um manual de desinformação em época de guerra. Vocês vão ver um retrato de muita coisa que a gente viu e dessas coisas que eu estou falando, que estão aplicadas nessas caixas de esquina e que geram estratégia de guerra antiquíssima. Isso é mais antiga que a análise do comportamento, mais antiga que a psicologia, é estratégia de guerra. É esclarecedor e assustador, não é aquilo ali, né? E a novidade é que a guerra está na nossa tela do celular, né? Então, para encerrar, eu trouxe essa aqui, tirinha do André Dahmer, né, dos Malvados. Ele tem, inclusive, esse quadrinho dos anos 20 que eu recomendo muito, que é basicamente um quadrinho que o personagem principal é um algoritmo. E ele anda espalhando coisas para as pessoas, né? E se estamos sem internet, vamos ser agressivos entre nós, né? Só para dizer que essa confusão, isso já existe. Já existiu há muito tempo, né? A psicologia evolucionista já conhece muito dessa história, né? Investiga. Só que a gente está vivendo nesse novo contexto, né? Conectado 24 horas, e que a guerra chega até nós. Eu não queria me envolver, mas eu tenho que ter uma posição. Onde eu estou nesse debate? Eu estou fortalecendo alguém? Eu calado fortaleço quem, né? Você tem as consequências imediatas, mas você está sempre a nossa comunidade como uma agência de controle nessa guerra híbrida, nessa polarização de que lado eu estou. Se eu comer esse lanche aqui, eu estou me alinhando a que lado? O que vão achar disso? É uma pressão social entre o grupo, né? Então a gente entra nesse grande contexto, né? Então você vai sempre ter essas duas, pelo menos, contingências aí concorrendo, ou um vai ser condicional para o outro. Vou fazer aquilo em detrimento daquilo. Começa a análise funcional, né? Mas vejam que é uma camada importante de determinação do nosso comportamento. E é isso, gente, encerrando aqui já, né? Quem quiser ver minhas publicações, joga lá no ResearchGate. E aqui um mapa do meu laboratório, as coisas que a gente está estudando, um agradecimento aí para o pessoal do mestrado, doutorado, que me ajuda a ter essas ideias, né? Quem quiser dar o pause aí para ler, manda um e-mail aqui para a gente manter uma comunicação. Preciso de ajuda para entender isso, é tudo muito inicial, né? E agradeço muito aí a oportunidade e essa conversa aqui com vocês e com o professor Mauro. Então, muito obrigado. A gente que agradece, professor, as suas colocações. Inclusive, fazendo memória de uma das coisas que o senhor bem colocou na sua fala, eu estou aqui em uma das caixas de esquina que o senhor mencionou, ou seja, o YouTube, e o pessoal, no geral, gostou bastante das suas colocações e a do professor Mauro. Inclusive, uma das perguntas vai para o professor Mauro, que é do Carlos Ferreira, e ele pergunta o seguinte: eu queria saber o que é esse liberal na pesquisa, tendo em vista que esse conceito é diferente no Brasil e na gringa. Foi Carlos que perguntou? Uhum. Carlos, essa pergunta é muito boa, viu? Eu participei de uma entrevista semana passada e estava falando sobre comportamento político, mas associado a mudanças climáticas, que é um projeto também que eu estou trabalhando no momento. E a gente discutiu esse ponto, né? Esse é um tópico que só ele gera diferentes resultados em diferentes estudos. Por quê? Dependendo do objetivo que os pesquisadores têm, eles podem já oferecer para as pessoas, né, tipo uma caixinha para elas se identificarem como liberais ou conservadores. Ou eles podem oferecer uma escala Likert, onde ela vai dizer assim, olha, 1 extremamente liberal ou extremamente de direita e 7 extremamente conservador ou de esquerda, dependendo da polaridade que ela está interessada, né? No Brasil, a gente tradicionalmente separa liberal e conservador, esquerda e de direita. Nos Estados Unidos, os pesquisadores americanos nem sempre eles fazem essa distinção. Então, muitas vezes você vê eles trabalhando com a noção de conservador e de direita e de liberal e de esquerda. Existe, talvez, certa sobreposição, mas ela não é perfeita entre essas coisas, e você pode ter pessoas, né, que são de esquerda e conservadoras, ou de esquerdas e autoritárias, e de direita mais progressistas. Então, assim, são esquerda e direita, eu costumo dizer que é mais uma distinção sobre preferências econômicas, de distribuição econômica, e conservador e liberal sobre costumes, né, costumes sociais. Obrigado, professor. A outra pergunta é para o professor Hernando. Foi feita também pela mesma pessoa, o Carlos, e ele pergunta o seguinte: Hernando, você considera que a LGPD pode ser uma aliada dos psicólogos no uso de dados, mesmo no ambiente de mercado para a criação de ambientes virtuais minimamente éticos?
Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD, sim, com certeza tem que regulamentar, né? Hoje em dia, né, qualquer banco de dados pode ser vazado, pode ser hackeado, né? Pode vazar. Toda semana a gente vê, foi hackeado, banco de dados de banco, né? Até rede social e até da clínica dos nossos filhos, lá que você tem o cadastro, hackearam e vazaram os seus dados, né? Então, ter controles, ter responsabilidade jurídica sobre isso, né, investir nisso é necessário. E na psicologia a gente tem muito, né, principalmente, né, na prática clínica, do sigilo, né? Como é onde a gente está guardando? Você está guardando no Google? Como sigiloso está isso? Está, né? Mas não é o sigilo absoluto, né? Mas é o nosso conselho e tudo mais, já estamos discutindo isso, né, na informatização da nossa profissão, justamente isso. Se a clínica tem um sistema lá individual dela, onde está guardado o dado, o do seu cliente lá, com a transparência, ele sabe o que está sendo registrado dele, onde ele está, né? Hoje em dia é até recomendado, se você está numa clínica, alguma coisa tem dados sensíveis colocados no Google Drive, avise seu cliente, estou colocando aqui no Google Drive, não vai dar problema, né? O Google não vai investigar isso, vai ficar, mas é transparência, mostrar, olha o que eu estou fazendo com o seu dado, né? Você está me dando dados, a gente vive na sociedade que isso é dinheiro, isso é comércio, né? E aqui está o seu, né? No sigilo, com o conselho de ética, né? Que me respalda aqui, eu estou armazenando aqui e garanto isso, né? São discussões atuais, né? Mas com certeza na psicologia a gente vai ter, já estamos criando, né, regras internas de como a gente organiza esses dados e cuida deles, né? Dados sensíveis, né? Com que a gente trabalha, né? A gente já tem muitos mecanismos disso, né? A gente não coloca o nome da pessoa no relatório, já vai lá, né? A sigla, alguma coisa, então a gente já tem experiência nisso, só que a gente está adaptando para essas necessidades digitais, né? E aí tem que ter lei, tem que ter regulamento, né? Ou pelo menos normativas do conselho. Isso já está acontecendo, mas é uma questão atual, né? O psicólogo agora tem que saber isso. O dado do nosso cliente, né? Tem fragmentos digitais. O que a gente faz com isso? Que cuidados a gente tem que ter como categoria com isso, né? Mais problema para a gente pensar, né? Então, professores, no geral, o pessoal gostou bastante do que vocês colocaram, tiveram essas duas perguntas. Teve uma colocação do Jefferson Oliveira, não foi muito bem uma pergunta, mas achei interessante compartilhar, que ele disse que o ser que não tem redes sociais é considerado como invisível ou inexistente. Diariamente somos investigados e julgados pelo que a gente publica. E o que faz bastante sentido como vocês colocaram aqui para a gente. Então, muito obrigado, em nome de toda a equipe da JAC, da terceira JAC, a gente agradece por toda a contribuição e pelo tempo que vocês tiveram aqui com a gente. Fica aí, então, o nosso muito obrigado a vocês. Eu agradeço também, obrigado, Fernando, obrigado, pessoal da JAC, e o pessoal que está assistindo a gente no domingo, né? Muito obrigado, pessoal. Valeu, já me ajudaram aqui, que eu já tenho várias ideias aqui. Sigo essa conversa com o Mauro e a gente se vê nas próximas JACs. Aí, um grande abraço, gente. Obrigado por tudo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.